Senhor Jesus, precisamos de Ti. Senhor, venha nos dar direção, a palavra que possa causar um impacto no nosso viver. Não queremos ter apenas conhecimento da Tua palavra, mas nós queremos ser aqueles que ouvem com humildade, com tremor, e que obedeçam a Ti. Senhor Jesus. Nós vimos ontem que após a queda, após o homem ser enganado pela serpente, nós passamos a ter uma semente maligna dentro de nós. Nós vimos que após o dilúvio, a descendência de Noé não seguiu o Senhor. Nós vemos em Babel a idolatria. De Noé a Abraão, há apenas uma referência de um servo do Senhor. Quem foi? Sem, o filho de Noé. Interessante que hoje, quando fala semita, você associa aos israelitas. Mas há dezenas de povos semitas no Oriente Médio. Mas por que há essa relação de Sem com Israel? É porque Abraão serviu ao Deus de Sem. E nós vemos que, assim como Abraão, nós também vivemos essa luta hoje. Na cruz, nós tivemos acesso à semente da vida. Nós que nem judeus éramos, nós nos tornamos, pela fé, filhos de Abraão. Mas aqui vem um alerta para nós hoje. Nós temos desfrutado da vida de Abraão. Nós vamos ver hoje os capítulos 20 e 21 de Gênesis, onde fala que Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque. Irmãos, no início do capítulo 20, fala assim: partindo Abraão dali para a terra do Negueve, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Agora, o que é partindo dali? Nós já vimos, por exemplo, o 18:1 fala: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou-se os olhos e eis 3 homens de pé em frente dele. Nós desfrutamos desse texto, onde o próprio Deus aparece a Abraão na forma de um homem. O próprio Deus e mais 2 anjos. Nós desfrutamos disso quando eles falam
do julgamento que haveria em Sodoma e Gomorra. E ali, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Então, vamos voltar um pouco no 13:18, capítulo 13:18. Fala assim: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Em outras palavras, esses carvalhais aqui, Manre é uma pessoa, na realidade, Hebrom. Interessante. Hebrom é o nome hebraico da cidade. De onde vem essa palavra Hebrom? Vem de Haver, ou Haverá. Haver é amigo. Ou seja, Hebrom é a comunhão. O que você tem com um amigo? Você tem comunhão. E quando Abraão estava ali em Hebrom, ele teve comunhão com quem? Com Deus. Ali ele intercede pelo seu sobrinho Ló. Agora vemos que aqui no capítulo 20, Abraão sai de Hebrom, ou seja, ele sai da comunhão. E o que acontece quando esse servo de Deus, esse profeta de Deus, sai da comunhão, sai de Hebrom? Ele comete os mesmos erros que ele cometeu lá no Egito. Eu fico constrangido, irmão, quando eu leio essas passagens, porque a gente passa a amar esses servos do Senhor. E o Senhor não poupa palavras para descrever os erros dele. Por que isso? Irmãos, é para nós aprendermos com os erros dos outros. Porque se Abraão e todos os outros servos do Senhor fossem perfeitos, nós poderíamos falar, é perfeito, mas eu me conheço, eu não sou perfeito. Então, essa vida aí não é para mim. Mas o Senhor mostra as falhas dos seus servos, para que nós possamos aprender que até os homens de Deus também falharam. E eles puderam ter um novo começo, porque eles aguardavam o sangue do Cordeiro. Hoje, nós não vivemos mais na esperança do que o Cordeiro vai ser morto. Na realidade, o Cordeiro já morreu. Hoje, nós sabemos que o sangue do Senhor já foi derramado. Essa é a nossa diferença de um Abraão, de um Davi,
e tantos outros servos de Deus. Eles viviam na esperança de que o Senhor haveria de morrer na cruz. Nós vivemos na certeza de que o Senhor morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos hoje acesso a esse sangue precioso. Senhor Jesus, aqui nós vemos que Abraão, por temer os vizinhos ali, que eram pessoas incrédulas, e o matasse por conta da beleza da sua esposa, ele falou que ela era irmã. E na realidade ela era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Agora os irmãos podem estar pensando, mas espera aí, nós vimos na semana passada que Sara estava com 90 anos, que mulher é essa que com 90 anos, tão bela assim? A palavra fala que ela já estava na menopausa, com 90 anos é normal. Mas nós não podemos esquecer, o sogro dela morreu com 205 anos. Abraão morreu com 175. E se a gente for um pouquinho mais atrás, sabia que se a gente comparar as idades dos patriarcas, os 150 anos iniciais da vida de Abraão, ele foi contemporâneo ao patriarca Sem. Ou seja, naquele tempo, antes do dilúvio, onde as pessoas viviam quase 1000 anos, logo após o dilúvio, eles foram diminuindo radicalmente a idade. Então, Abraão ainda pegou um pouco dessa longevidade. Assim como nós podemos encontrar uma pessoa com 45 anos muito bonita, naquele tempo, né? Vamos pôr aqui o dobro da idade, né? Se você for ver, o sogro dela morreu com 205, o marido 175, dá uma média aí de 190 anos, né? Mas não importa. Nós vemos que esse jeitinho de Abraão foi exposto pelo próprio Deus. Deus não permitiu que Abimeleque coabitasse com Sara. Avisou ele, ó, se você tomar essa mulher por esposa, eu vou te matar, e a todo o seu povo. Ele se assustou. E aqui, o próprio Deus fala, porque Abraão é o meu profeta. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Se nós somos aqueles que andam com Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, como está escrito na carta de Tiago, nós nos tornamos amigos de Deus. Temos comunhão com Deus e nos tornamos seus profetas.
O que nos torna profeta? É estarmos constituídos com a palavra dele. Não é simplesmente decorar a palavra, é viver essa palavra. Senhor Jesus, o Senhor anela isso de cada um de nós. Para nós nos tornarmos vencedores, nós precisamos ter essa palavra do testemunho. Nós temos visto que o Senhor anela que nós não sejamos apenas seus filhos. Sim. Nós vemos aqui nossas criancinhas, as mamães corujas, as vovós e os vovôs coruja. Tem até os bisavós. A gente tem muito amor pelos nossos filhos. Mas nós não podemos delegar responsabilidades para uma criança. Por quê? Porque ela não tem o crescimento de vida. E esse crescimento, ele vem pelo que ela come. É por isso que o Senhor Jesus, ao estabelecer a nova aliança, ele nos deu o sinal, o pão e o cálice. O pão representa a palavra dele, que é dada a nós. E o cálice representa o seu sangue, que foi derramado por nós. Senhor Jesus, que nós, assim como Abraão, possamos também ser reconhecidos como um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Senhor Jesus. Lembra da mensagem de ontem, onde nós estamos numa guerra? Essa guerra é porque hoje há duas sementes em nós. Quando eu criei, eu ganhei a semente da vida. Mas quando eu nasci da minha mãe, eu já herdei a semente do diabo. A semente do engano. É por isso que a gente costuma dizer, pai nenhum ensina um filho a fazer pirraça. Já nasce sabendo. Porque é uma herança de Adão e Eva. Mas, aleluia, hoje nós temos uma herança superior. Mas, para que a gente possa tomar posse, é o que o irmão Fábio falou. A água está na geladeira. Fria, gostosa. Mas se eu não tomar, eu vou ficar com sede. Então, hoje nós temos acesso, mas nós temos que ter também iniciativas. Senhor Jesus. Vamos abrir Jeremias. Profeta Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras,
logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Olha só, até mesmo quando Abraão vacilou, saiu de Hebrom, saiu da comunhão, incorreu nos mesmos erros que tinha incorrido lá no Egito, Deus aparece em sonho a Abimeleque e fala, né? Ele é o meu profeta. Aqui nesse versículo fala, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que isso também possa ser uma realidade no nosso viver. Que nós possamos ser chamados pelo teu nome, ó Senhor. Senhor Jesus. Vamos abrir também 1 João, lá perto de Apocalipse. 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e nola anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Essas são as palavras introdutórias do apóstolo João. Ele está querendo nos levar a ter essa intimidade com a palavra. Senhor Jesus. Se nós estamos, às vezes, inseguros quanto ao nosso futuro, são muitas situações que nos acarreta no dia a dia. Nós precisamos saber que só no Senhor nós estaremos seguros. É só na comunhão. É na comunhão com o Senhor é que nós nos fortalecemos. É nessa comunhão que nos firmamos. Senhor Jesus. E nós vimos que logo no capítulo 21 de Gênesis, Abraão riu, Sara riu. É interessante, nós, muitas vezes, quando vamos escolher o nome dos filhos, a gente escolhe pela sonoridade. Ah, esse nome é bonito, esse não é. Mas o Senhor escolhe os nomes pelo significado. Estejamos também atentos a isso, as mamães, os papais aí, ao escolher um nome, que nós possamos
está atento, em comunhão com o Senhor, ao significado de cada nome. Olha só, Hebrom era chamado anteriormente de Kiriat Arba. Arba foi um personagem lá, Kiriat, cidade, é a cidade de fulano, né? Mas depois o Senhor muda, Hebrom, onde tem comunhão. O Senhor mudou o nome de tanta gente na Bíblia, porque não tinha a ver com o propósito da pessoa. Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó, mudou o nome de Pedro, de Paulo. É impressionante. Se não tem nada a ver, o Senhor muda. Que nós possamos dar nomes significativos também aos nossos filhos. Senhor Jesus. Isaac tem a ver com o sorriso. Quando o Senhor chegou, falou que aquela mulher de 90 anos ia ganhar um filho, ela riu no íntimo. Isaac, o Senhor quer nos levar a sorrir. Senhor Jesus. O 21:4 fala: Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. É muito significativo. Um ano antes, Abraão, aos 99 anos, havia sido circuncidado. Mas Isaque foi o primeiro descendente de Abraão que cumpriu a lei de ser circuncidado ao 8º dia. Uma semana tem 7 dias. Então, quer dizer, se é ao 8º dia, é no primeiro dia da semana. Isso tem tudo a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus. Desculpa, eu falei errado, não é o nascimento, é a morte. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu numa sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. Ou seja, a circuncisão tem a ver com a ressurreição. Olha só, o que Jacó, estou trocando os nomes, perdão, irmão. O que Abraão, ele gerou na sua própria força e iniciativa? A Ismael. Agora, o que é circuncidar? É cortar a carne do prepúcio. Ou seja, é como o Senhor estivesse falando, olha, não é para você gerar com a sua carne natural. Corta fora. Então, ao 8º dia, Isaque foi circuncidado. Ou seja, em ressurreição. E aqui, nós vemos depois uma zombaria. Quando a gente vê que Ismael estava zombando do seu irmãozinho. E Sara fala, essa egípcia e o seu filho Ismael têm que ir embora.
Isso mexeu com Abraão. Mas ele é meu filho também. E o interessante é que Deus intervém e fala, ó, Sara tem razão. O que Abraão teve que fazer? Arrumar pão em um odre de água, pôs no cangote de Agar e mandou eles ir embora. O Senhor os guardou e fez de Ismael também uma grande nação. Temos alguns ismaelitas aqui também, descendentes, né? Todos os descendentes dos árabes são ismaelitas. Mas, aleluia, que não importa a nossa origem em Abraão, nós somos feitos nova criatura. Quando cremos. Mas o Senhor mostra para nós, através dessa passagem aqui, capítulo 21, que o que é gerado na carne não é para ficar com o que é gerado no espírito. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que é gerado no espírito. O Senhor quer que nós tenhamos cada dia mais as nossas experiências na palavra. Senhor Jesus. Vamos agora abrir em Jeremias, capítulo 17. Vamos ver os versículos, Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nós vimos que uma das ilustrações que o Senhor dá de o Espírito é o fluir do rio da água da vida. Por quê? Eles viviam numa terra árida, onde precisava de ter um fluir de uma água para poder fazer com que as plantas produzissem frutos. O Senhor quer que nós produzamos frutos do Espírito. Mas para isso, nós precisamos estar nesse fluir. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse é o objetivo de Deus. Como eu falei, quando nós cremos, nós somos feitos filhos. Assim como uma criancinha.
O pai ama a criancinha? Sim, ama. Mas qual a responsabilidade que eu posso dar para a pequena Maria? No máximo, ele falou, filhinha, leva esse lixo aqui e joga ali na lata. Qual outra responsabilidade? Não tem. Não tem como. Porque ainda não tem crescimento de vida. Mas o Senhor quer dar muitas responsabilidades para todos nós. Olha só. A responsabilidade de Abraão, quando Deus, seja, eu vou destruir Sodoma, ele o que? Intercede por Ló e sua família. Ou seja, Ló foi resgatado pela intercessão de Abraão. Nós também temos afinidades com muitas pessoas. Será que nós temos intercedido por elas? O Senhor anela que nós nos tornemos esses intercessores. Esse é um fruto que o Senhor anela. Mas se a palavra não fizer efeito em nós, nós vamos ficar indiferentes. Cada um toma a sua decisão, cada um faz organiza o rumo da sua vida. Não. Essa é a atitude de alguém que ainda não tem o amor de Deus trabalhado dentro dele. Quando o amor de Deus trabalha dentro de nós, nós vamos começar a interceder por cada parente, por cada amigo e até por cada inimigo. É impressionante como o Senhor, Ele anela trabalhar os nossos sentimentos. Porque o nosso espírito já foi salvo. O que falta salvar? Porque o nosso corpo vai ser salvo só quando o Senhor voltar. Até lá, as ruguinhas vão aparecer, a careca vai aparecer. O Senhor anela salvar hoje a nossa alma, mente, vontade e emoção. Então, é a nossa alma, é a nossa psique que precisa ser salva. E ela é salva através da sua palavra, que vai causando esse impacto no nosso viver. E quando nós tropeçarmos, vamos aprender a usar o sangue do Cordeiro. E não amar a nossa vidinha, o nosso ninho. O Senhor quer causar um impacto no nosso viver. Sejamos, assim como Abraão foi, um intercessor. Assim como Abraão foi, alguém que tinha fé e foi chamado o pai da fé, nós também possamos ser verdadeiramente filhos de Abraão. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos de em torno de 4 pessoas e vamos ruminar mais essa palavra.